participação da Frente Parlamentar Ambientalista da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Essa frente, ela tem no seu estatuto previsto que é uma frente mista, onde há participação muito além só dos parlamentares. Então aqui participa o Ministério Público, as universidades, os estudantes e as entidades ambientalistas. Pretende cada vez mais ir avançando, aprofundando e principalmente desenvolvendo a nossa organicidade, né? Que a gente tenha efetividade não só no parlamento, mas que traga de volta a agenda ambiental, não só para aqui esta casa, mas também para a sociedade, né? Que a sociedade tenha as informações necessárias e que essas organizações, principalmente voltadas, né, para o ambientalismo, para a agricultura, passe a ter uma participação mais efetiva aqui e que também a gente dê suporte um ao outro, né? E hoje tem esse evento aqui para a gente discutir uma questão que está colocada aí, muito importante. Não adianta falar em agricultura hoje, falar em agrotóxicos, falar em água, sem discutir meio ambiente. Agricultura e meio ambiente tem que ter um diálogo permanente, não se pratica uma sem ter como referência o respeito às leis que estão colocadas pela natureza. Então o licenciamento é muito importante. Então está sendo judicializado, está sendo discutido por vários segmentos. Então essa é a oportunidade aqui hoje a gente abrir um debate aqui nesta casa sobre esta questão, né? Então agradecer a presença de todos vocês, aqui registrar a presença dos servidores do INEMA, da SEMA. Essa turma está permanentemente de preto. Mas como ninguém morreu ainda, há esperança. Vamos salvar. Então vamos compor a mesa, aqui a mesa da frente, né, e com a participação muito importante desse nosso convidado, né, que é aqui começando pelo nosso promotor, que é o Dr. Augusto César Matos, que é do Ministério Público, e que é aqui junto. Vamos convidar aqui para a mesa o Dr. Célio Costa Pinto, que vai ficar junto com o Pinto e o Galo aqui. Doutor Cristiano Barbuda, da AGU, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, deputado Marcelino. Então, bom dia a todas e todos. Agradecer o convite à Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia, inclusive o esforço de Beth na realização desse evento, que nos chamou e nós temos que estar atendendo, até porque o trabalho da frente a gente vem acompanhando já há algum tempo. Saudar o deputado Bira, os meus colegas aqui de mesa, doutor Augusto, doutor Cristiano. Saudar César Ribeiro, da Associação dos Servidores, e todos os colegas servidores do INEMA e da SEMA que estão aqui presentes. A colega Vânia, que é chefe da Divisão Técnica de Fiscalização do IBAMA, também, e demais colegas servidores públicos. Bem, o IBAMA vem, deputado Marcelino, a esse debate com uma preocupação muito grande, porque, como todos sabem, o órgão federal ele tem a autonomia da fiscalização como uma competência comum em todo o território nacional, e nós fazemos monitoramento via satélite, utilizamos o Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA lá em Brasília, para alimentar o nosso planejamento da fiscalização que a colega Vânia conduz aqui na Bahia. E ao longo dos últimos anos, com esse trabalho
de monitoramento, nós detectamos muito desmatamento na região oeste, fronteira do agronegócio. E o IBAMA colocou essas áreas no seu planejamento e fez diversas operações de fiscalização, denominadas operações veredas 1, 2 e 3. Foram 3 etapas de fiscalização intensa de campo, utilizamos helicóptero, aeronave do GRAE, parte do trabalho feito com a FPI, junto com a doutora Luciana Cury, que coordena muito bem esse programa aqui na Bahia. E daí nós vimos que precisava ter um freio de arrumação para que se pudesse ordenar melhor o uso dos recursos naturais naquela região. E a Operação Veredas embarcou muitas áreas, multas altíssimas, e isso Vânia, 2009, exatamente. Na época, até o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, desceu lá de helicóptero. A preocupação se agravou, porque para desembargar essas áreas, o doutor Cristiano vai explicar um pouco aqui para a gente, nós exigimos a licença ambiental. E aqui na Bahia, houve uma mudança na legislação estadual, por meio de decreto, nem foi lei, aliás, até de uma forma difícil de entender, porque um decreto que altera o outro e que contraria a lei, que contraria a Constituição, então, um arranjo para que a gente possa entender a regra clara, e até para aqueles empreendedores de boa fé que querem se regularizar, mas eles não têm um órgão que possa fazer esse licenciamento, já que o decreto não permite que o INEM atenda esse setor. Então nós estamos com um nó institucional e a situação é tão grave que extrapolou aqui a superintendência do IBAMA, já foi passada a presidência do órgão em Brasília, nós já tivemos uma reunião lá com a presidente Marilene, com a nossa procuradora da PFE IBAMA, a doutora Mariana Cirne, o consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente, doutor Mauro, ou seja, o próprio Ministério, o gabinete da ministra está envolvido, porque a ABEMA tem se posicionado, o secretário aqui da Bahia é hoje o presidente da ABEMA, porque essa situação também acontece em Tocantins, também o Mato Grosso está com a intenção de editar um decreto, uma lei. Minas Gerais teve problemas, ou seja, é um problema nacional. E aí, nós somos órgãos de meio ambiente, nós temos que olhar para a nossa missão, a nossa tarefa, que é dada na lei. E quando se discute impactos ambientais da atividade agrícola, nós precisamos separar os instrumentos. Uma coisa é a autorização de supressão de vegetação, a SV. Outra coisa é a outorga. Outra coisa é a avaliação de fauna. Outra coisa é o uso do agrotóxico. E nós temos uma série de requisitos ambientais que precisam de um guarda-chuva. E esse guarda-chuva, pela legislação brasileira, é o licenciamento. É a licença ambiental. Na licença ambiental, que se pode ter os estudos de impacto ambientais sinérgicos e que se pode, inclusive, ter a visão do impacto na socioeconomia. Pode-se ter a possibilidade da discussão pública, como as resoluções do CONAMA determinam. Então, sem o licenciamento, com instrumentos isolados, né, o CAR chegou por exigência do Código Florestal, aqui na Bahia, o CEFI, foi feita a integração, mas ele é um banco de dados, ele não avalia impacto ambiental. Então, nós precisamos somar todos esses instrumentos, mas dar garantia e segurança à sociedade para que se tenha uso sustentável. E eu acho que das 700 mil propriedades aqui da Bahia, os 5 milhões que tem no Brasil, nós, gestores de órgãos de meio ambiente, não podemos dar as costas à dificuldade de licenciar. Até porque acho que governança não se discute pela dificuldade do Estado em fazer o seu dever, a sua tarefa. Nós temos que criar mecanismos. A área de receita, a Receita Federal, a área fazendária, ela se estruturou ao longo da história do Brasil.
Nós temos instituições muito fortes. Na área jurídica também, nós temos instituições muito fortes. Por que no meio ambiente nós temos que flexibilizar, nós temos que não atender a demanda, ou seja, aquilo que é caro para a sociedade, que é o bem ambiental, nós vamos dar pouco valor. Então, isso nos preocupa muito. Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui com o deputado Marcelino de debater isso, poder ouvir a área jurídica, porque acima de tudo não é uma vontade do gestor, nós temos regras jurídicas e o IBAMA trabalha em consonância com a Advocacia Geral da União e com a nossa consultoria jurídica, que não podemos transpor essa fronteira da legalidade. Então eu queria pedir que o doutor Cristiano explicasse um pouco como os pareceres da AGU estão encarando essa dificuldade dos desembargos e que a gente possa avançar no entendimento jurídico para que se possa construir uma solução. O setor está com um nó institucional pedindo a solução. Na Bahia nós já tivemos uma legislação que tinha cortes em níveis de áreas, por exemplo, das 700 mil propriedades, talvez a gente tenha 600 de pequenas propriedades. O Código Florestal fala até 4 módulos fiscais, em torno de 200 hectares, ela deve ter um tratamento. O INEMA trabalhava com a TCRA. Então, será que 10% das propriedades do Estado que têm condições financeiras, que trabalham com commodities internacionais para exportação, não têm condições de fazerem os estudos e fazerem os licenciamentos? Então, eu acho que essa é a questão de fundo que nós temos que enfrentar e propor uma saída para essa situação. Então, obrigado. Obrigado, doutor. Inicialmente, o Estado da Bahia, por meio do decreto 14.024 de 2012, prevê em seu artigo 135 que os empreendimentos agro-silvo-pastoris a serem implantados em áreas com remanescentes de formações vegetais nativas, isso aí um pouco mais, seriam submetidos a licenciamento ambiental. Essa é a redação original, portanto, desse artigo 135 desse decreto. Em 2014, em 19 de novembro, então, foi publicado o decreto 15.682, que alterou esse artigo 135, estabelecendo que esses empreendimentos agro-silvopastoris deveriam observar regras estabelecidas no anexo 4 para fins de enquadramento e verificação da exigência do procedimento de licenciamento ambiental, sujeitando-se ao CEFIR, e requerimento, quando necessário, da autorização para a supressão de vegetação e da outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Ao analisar o anexo desse decreto 15.682, é que nos deparamos com a questão que foi posta aqui anteriormente. Nesse anexo, no grupo A1, prevê-se que os produtos da agricultura, como são colocados, são atividades sujeitas a registro no CEFIR e requerimento, quando for o caso, de autorizações competentes tais como a ASV e outorga, e não fala mais no licenciamento. Então, a partir desse anexo do decreto 15.682, ficou suprimida a questão da exigência do licenciamento. Por conta dessa edição, então, foi submetida a consulta ao órgão da Advocacia Geral da União, que, estando lá em Barreiras, se pronunciou o procurador, o Dr. Rafael, e exarou um parecer. E nesse parecer houve a conclusão pela incompatibilidade desse decreto com o ordenamento jurídico, por alguns fundamentos. Vou tentar ser bem sintético nos fundamentos aqui para não me prolongar muito. O primeiro fundamento é que é a questão da natureza regulamentar, né, dos decretos, a impossibilidade do decreto autônomo no ordenamento jurídico. Então, o decreto, por possuir a natureza jurídica de ato infralegal, disse, poderia inovar na ordem jurídica, não poderia inovar na ordem jurídica, nem afrontar matéria já regulamentada em lei. Sendo assim, não haveria essa autorização legal válida para declarar que certa atividade seria ou não potencialmente degradadora, porque sendo potencialmente degradadora, atrairia o licenciamento. Então, haveria um choque desse decreto com uma lei que não é federal, é uma lei nacional, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938, que em seu artigo 3º prevê
como degradação da qualidade ambiental, alteração diversas das características do meio ambiente, no inciso 2, e no 3, poluição, toda degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente afetem desfavoravelmente a biota, como é o caso das atividades de agricultura. O segundo fundamento utilizado no parecer é no sentido de que o decreto estadual ele visa a regulamentar uma lei estadual, que é de número 10.431 de 2006, a Lei da Política do Meio Ambiente do Estado da Bahia, tendo, portanto, nela o seu fundamento de validade, portanto, não poderia contrariá-la, apenas regulamentá-la. E essa própria lei estadual, ela prevê no seu artigo 38, parágrafo 2º, o seguinte: quando as atividades ou empreendimentos não forem potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, o licenciamento ambiental deve ser fundamentado em outras modalidades de avaliação de impactos ambientais, de acordo com o disposto no regulamento. Ou seja, mesmo para hipóteses em que não há uma significativa degradação, a lei estadual já prevê a necessidade do licenciamento pelo fato de a atividade ser potencialmente poluidora. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Marcelino Galo, no ensejo ao nosso superintendente do IBAMA do Estado da Bahia, Dr. Célio Costa Pinto, ao representante da AGU autárquico do IBAMA, Dr. Cristiano Barbuda, aos presentes aqui nessa comissão e saudando inicialmente e louvando a Frente Parlamentar Ambiental e essa comissão por abrir esse espaço mais do que necessário para a discussão ambiental. Na verdade, a fala que me precedeu, e aqui eu já teço elogios à condução do Dr. Célio e do Dr. Cristiano, na verdade eles resumem juridicamente toda a situação fática enfrentada a partir do decreto estadual que tentou regulamentar mais uma vez a Lei Ambiental do Estado da Bahia de 2006. A questão pertinente, talvez cause o maior sentimento, estarrecimento do Ministério Público, junto ao posicionamento já expressado aqui pelo IBAMA, é que necessariamente, trocando em miúdos, o que ocorreu no estado do Tocantins, com a edição da lei que isentou a atividade agrossilvopastoril de licenciamento, ocorre de maneira fática e na prática no estado da Bahia com a edição do decreto. Na verdade, nós temos o decreto estadual 15.682, que editou o decreto originalmente regulamentador da lei do estado da Bahia, o 14.024, e previu, através da reformulação do artigo 135, fazendo remissão ao anexo 4, divisão A, isentando também de licenciamento as atividades agrossilvopastoris, fazendo uma ressalva técnica, que de técnica, me desculpe a expressão, ela é atécnica. Então ela dispensa de licenciamento toda a atividade agrossilvopastoril, remetendo e substituindo esse instrumento que tem foro constitucional, tem sede constitucional. Na verdade, ele tem uma necessária e obrigatória obediência a toda uma normativa federal. A gente sabe que, na verdade, o licenciamento ele decorre da competência do artigo 24. Essa competência é dividida por todos os estados, mas ela está adstrita a seu foro constitucional, está adstrita a normativas federais que têm sua obrigatoriedade pelos estados. Foi muito bem descrito aqui a impropriedade do decreto, né? Tecnicamente pode ser traduzida na sua ilegalidade. O Ministério Público, inclusive, editou uma recomendação por meio de suas 20 promotorias regionais ambientais. Hoje o Ministério Público da Bahia, a gente pode fazer um parêntese, ele trata a questão ambiental através de promotorias regionais especializadas, uma por bioma, o bioma Mata Atlântica, duas por bacia hidrográfica, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraguaçu. E diante dessa especialização e dessa expertise desenvolvida pelo Ministério Público, pode-se constatar não só a ilegalidade e a flagrante inconstitucionalidade também do decreto,
como também o grande e grave prejuízo que pode advir da aplicação concreta dessa política ambiental que entende por isentar a agricultura do licenciamento. Eu acho é importante, e aqui vale a pena lembrar que o artigo 225 da Constituição é claro, cabe ao poder público e à coletividade, entenda-se a coletividade como todo e qualquer empreendedor, seja de pequeno, médio ou grande porte, a responsabilidade sobre a preservação dos recursos naturais. Então, as implicações da isenção do licenciamento vão além da perspectiva clara do desmonte da política ambiental, não só na Bahia, como no Brasil de uma maneira geral. Mas nós percebemos que traz de forma também clara e não só implícita a insegurança jurídica para o empreendedor. É o que se percebe aqui é que grandes movimentos do agronegócio podem trazer em si uma insegurança a respeito da pequena propriedade rural, da agricultura familiar, na verdade a gente sabe que todo o grande negócio envolve grandes investimentos, envolve inclusive aporte de recursos públicos através de financiamento, e o próprio ordenamento jurídico, é claro, ele exige que a atividade rural a ser financiada necessita estar licenciada. Então essa alternativa, essa pseudo-alternativa de licenciamento materializada pela SV, que é a autorização para a representação, né, até no imaginário coletivo do baiano, do que seja recurso natural, do que seja água, do que seja vegetação, do que seja riqueza de fauna, e a gente consegue perceber isso nitidamente no nosso dia a dia, os conflitos ambientais presentes em grande parte dos municípios do Alto da Chapada Diamantina, sem falar da importância não só regional, mas a importância para o próprio estado da Bahia. Hoje a bacia do Paraguaçu, percentualmente, deve representar cerca de 70% a 80% de produção de riqueza do estado. Hoje a água, acima de tudo, é um insumo necessário para a produção de riqueza, seja para a agricultura, seja para a indústria. Nós estamos falando não só da regulamentação de uma atividade, mas acima de tudo, e essa é a preocupação de fundo do Ministério Público, é a preservação dos recursos naturais de nosso estado. E é esse papel que o Ministério Público vem tentando exercer de maneira serena, de maneira harmoniosa com os poderes constituídos do nosso estado e, acima de tudo, endossando aqui a iniciativa, porque quem legisla é a Assembleia Legislativa. E aqui, só retomando a nossa fala inicial, não pode o Executivo se arvorar a tratar de matérias que constitucionalmente não lhe cabem. Então, agradeço aqui mais uma vez a atenção e aí eu repasso a palavra para o nosso presidente aqui e aguardo ansiosamente as palavras da minha coordenadora e querida colega. Marcelino Galo, dizer que realmente, diversas vezes, nós temos sentado para discutir questões, enfrentar questões que são de suma importância para o nosso Estado e, evidentemente, para a proteção dos nossos recursos naturais e nossos recursos ambientais, vamos dizer assim. Eu tenho agora, na função de coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente do Ministério Público do Estado da Bahia, uma função bem clara de apoiar os colegas no enfrentamento dessas polêmicas que têm surgido na Bahia e principalmente na atuação ministerial, que é de fiscalizar mesmo a implementação da lei, o cumprimento da lei, garantir direitos fundamentais, e é isso que nós temos feito lá no Ministério Público do Estado da Bahia. Hoje, o Ministério Público conta com a expertise de colegas como Augusto, Luciana Cury e tantos outros. Se eu citar só dois aqui, eu ficaria sendo injusta com os colegas. E dizer que nós temos nos deparado cada dia mais com evidentes flexibilização da legislação ambiental, um verdadeiro, desculpem a palavra, mas é essa mesmo, desmonte, né, dos órgãos públicos de controle ambiental. Nós temos que observar com clareza, eu tenho debatido em todo lugar que eu chego, que nós precisamos ter gestão ambiental. O Estado precisa ter gestão ambiental. E nós não estamos tendo a gestão ambiental adequada à proteção no Estado, que é riquíssimo em recursos naturais, em recursos culturais, porque toda afetação e todo impacto ao recurso ambiental afeta o recurso cultural, o ambiente cultural.
E nós estamos vendo isso a cada dia, infelizmente. Eu tenho tido o cuidado de buscar um diálogo o tempo inteiro com os colegas, claro, a partir da orientação que que os colegas nos encaminham, mas o diálogo institucional precisa ser mantido, mas sempre tem sido um pouco difícil, e agora a gente tem visto isso. A legislação ambiental baiana era uma legislação, e nós que estudamos direito ambiental, que trabalhamos na área ambiental por muito tempo, era uma das melhores legislações do Brasil. E o que é que nós temos visto? Desde a época da edição da lei estadual, que o Ministério Público se debruça sobre essa lei, veio aqui a esta casa conversar com os parlamentares, pedir a eles que observassem as questões do retrocesso na proteção ambiental que vem ocorrendo desde a edição dessa nova legislação. Há evidente retrocesso, a gente não tem nenhuma dificuldade de identificá-los. Quem é da área do direito, quem é da área técnica, observa com muita clareza esse retrocesso. Nós temos a DINS interposta contra exatamente instrumentos que foram colocados na 14.000, que são inconstitucionais, exemplo da LAC. Nós temos muita dificuldade de observar que um dos instrumentos mais importantes, um dos instrumentos que todo o Brasil se orgulhava de ter, que era o instrumento do licenciamento ambiental, que era um instrumento muito bem feito no Brasil, ele está sendo cada vez mais relegado a um plano de ser um mero instrumento declaratório do empreendedor. Ora, se a gente não pode fiscalizar, porque os órgãos não têm mais condições de fiscalizar, e nós temos visto isso aqui. Por exemplo, há poucos dias atrás fui informada de que o INEMA vai fechar 10 escritórios regionais da Bahia. Sabe? Isso é um retrocesso de fiscalização, isso é um retrocesso de gestão ambiental. Nós não temos planos de bacia hidrográfica no estado da Bahia. Nós não temos como controlar o Torga, me desculpem, mas eu tenho buscado discutir isso o tempo inteiro. E o que é que a gente observa? Contingenciamentos absurdos na questão do INEMA. Então, como é que nós vamos poder cada vez mais flexibilizar a legislação e não ter um órgão que fiscalize? A nossa preocupação com o Ministério Público é exatamente essa, garantir à sociedade baiana uma qualidade ambiental propícia a uma sadia qualidade de vida, com um desenvolvimento econômico adequado, sustentável. A gente acha que é legítimo, sim, doutor João, a gente tem sempre conversado, é legítimo que o empresariado, é legítimo que a área econômica esteja presente nesses debates. A gente precisa sentar e fazer um grande fórum de discussão de desenvolvimento sustentável, onde o Estado faça a sua gestão, porque é dever do Estado fazer isso. O Estado não pode delegar o seu papel para outra instância. O Estado tem que fazer a sua gestão. Então, o Ministério Público tem esse dever de fiscalizar isso. Infelizmente, é um dever ingrato, mas nós temos que fazer. Podem dizer que o Ministério Público é rigoroso, mas nunca deixou de ser um Ministério Público que dialoga com todas as instâncias. Nós dialogamos o tempo inteiro. Nós buscamos esse diálogo. Infelizmente, em alguns momentos não é possível dialogar, porque nós não podemos flexibilizar com direitos indisponíveis. E um dos direitos indisponíveis é esse, garantir que o meio ambiente no estado da Bahia seja um meio ambiente saudável, adequado e garantir os recursos naturais para o futuro. Ou seja, então, nós precisamos tomar uma atitude. Infelizmente, o Ministério Público vai ter que tomar uma atitude. Nós fomos procurados recentemente pela Associação de Servidores. Nós estamos juntos, todos os promotores decidiram na semana passada numa reunião e nós vamos procurar conversar com os servidores, conversar com o governo, com a Secretaria de Meio Ambiente, para buscar uma solução para esse problema. Porque, de fato, o órgão ambiental do estado da Bahia não tem condições de fazer gestão ambiental. Com muita tranquilidade. Eu tenho dito isso junto ao secretário, junto aos diretores. O órgão ambiental do estado da Bahia precisa se reestruturar para garantir a sua condição, que sempre foi de um órgão que fez sua fiscalização, que garantiu o licenciamento ambiental adequado, para que a gente possa, sim, buscar fazer com que a lei seja cumprida nesse estado. Nós estamos a conversar com o secretário,
buscando entender efetivamente o que é que tem gerado essa, vamos dizer, essa não condição de gestão ambiental no Estado. Por exemplo, eu conversei com a diretora do INEMA, pena que ela não esteja aqui hoje, e ela me disse que ela não tem recursos para fazer gestão. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, basta pegar o orçamento e o PPA do órgão e observar. Então, é preciso ter realmente uma outra visão do que é o meio ambiente. O meio ambiente precisa estar realmente em primeiro plano, porque ele vai gerar todos os recursos para que a economia se desenvolva. Claro. Nós não estamos fazendo uma guerra contra a economia, nós estamos querendo que a economia seja de longo prazo, duradoura, sustentável. E para isso é preciso que a gestão se faça. Quando a gente discute o licenciamento ambiental e que isenta o licenciamento ambiental, a gente está verificando que flexibiliza não só a questão do licenciamento, mas, por exemplo, a gente observou isso, cadê a questão dos grandes impactos mensurados para o artigo 36 da lei do SNUC? Onde é que nós vamos buscar recursos para manter as nossas unidades de conservação? Como é que está hoje a unidade de conservação do Estado da Bahia? Como é que nós vamos trabalhar os planos de manejo? Como é que nós vamos definir zonas de amortecimento? Então, nós estamos vendo que há, sim, uma necessidade de uma discussão mais longa, né, uma discussão profunda sobre como nós vamos tratar todos os instrumentos da política, todos, não só licenciamentos tentados. Porque nós temos também que observar que a política de unidade de conservação, nós não sabemos como está, a política de recursos hídricos, nós não sabemos como está, infelizmente. E nós precisamos ter a sociedade discutindo isso, porque esse é um direito da sociedade. O poder público tem que gerir um bem que é de todos. Ele tem que ter responsabilidade na gestão. Então, nós observamos aqui, a própria discussão pode ser uma discussão filosófica, pode ser uma discussão teórica, da questão do empresariado dizer que para fazer uma licença já tem uma cultura, ele vai mudar para outra cultura. Isso podia estar no processo de licenciamento ambiental único. Definindo a rotação de cultura, não precisa fazer várias licenças ambientais para isso. Então, eu acho que o que precisa é a gente sentar e fazer um bom diálogo, fazer uma boa discussão técnica, jurídica, porque tudo se baseia na norma, nós não podemos nos afastar da norma, né, doutor Cristiano, né, doutor Célio, colega Augusto, todos aqui que entendem a questão do direito ambiental sabem que nós temos que nos basear da norma e, evidentemente, na técnica, na ciência, porque o direito ambiental não se faz, a norma ambiental não se faz sem análise científica, e criar um consenso sobre o que vamos fazer com nossa gestão ambiental na Bahia. Podemos fazer como sempre existiu, uma análise do poste da atividade, uma análise do local onde vai se desenvolver a atividade, mas não. No caso desse decreto, que é um decreto ilegal, porque evidentemente é uma situação muito clara, está lá na norma que tem que licenciar, na lei baiana está lá que tem que licenciar. E no decreto também diz que tem que licenciar. Na hora que se estabelece o anexo, se omite atividades. Se omite atividades. Isso é uma situação muito preocupante. Muito preocupante. Porque o que vai acontecer? Nós podemos mandar recomendações para os órgãos de financiamento, dizer, se você não financiar a atividade que está sem licença, você incorre em crime. Você tem responsabilidade que é dividida entre o poder público, a coletividade e quem está lá, muito claro isso. Ele tem que cumprir o ordenamento jurídico. Então, agora é o momento, deputados e senhores, que a gente precisa sentar e buscar um diálogo, evidente, para reforçar a possibilidade da gente voltar a ter uma norma que funcione, uma economia que funcione, um órgão ambiental que funcione, para que a gente tivesse tranquilidade de enfrentar uma crise econômica que está assolando o nosso país. Ninguém vai ser ingênuo ao ponto de dizer que a economia, nesse momento, não vai querer se sobrepor à questão ambiental. É óbvio. É um momento muito claro para mim, acho que para todos nós, porque sempre a discussão ambiental foi uma oposição à economia. E não é verdade, ao contrário. Ao contrário. Nós temos que criar soluções para que a gente possa ter uma economia duradoura. Nós não podemos ficar como estamos agora. Então, eu acho que nós precisamos ter o tempo inteiro uma visão clara de que precisamos deixar nossos posicionamentos duros e rígidos
para uma discussão de garantir que todos possam falar, de garantir que a gente vai encontrar uma solução para isso. O que não pode é fechar 10 escritórios regionais no interior do Estado com 417 municípios que hoje estão sendo obrigados a licenciar sem capacidade técnica para fazer. Então, nós temos também observado isso no Ministério Público, uma descentralização do licenciamento. Está na lei? Está. O município tem competência para licenciar? Tem. Mas nós não podemos ser irresponsáveis de delegar todo e qualquer licenciamento para o município que não tem capacidade de contratar sequer um técnico. Então, nós já fizemos hoje no Ministério Público uma avaliação da questão do licenciamento da gestão ambiental municipal e dentro do sistema nacional nós precisamos ter as supletividades necessárias. Nós temos conversado muito com o IBAMA nesse sentido e graças a Deus a supletividade do IBAMA tem atuado na questão da agricultura. Nós precisamos ter efetivamente um sistema funcionando. Sem o Estado da Bahia se integrar a esse sistema, como estamos vendo aqui, nós não vamos conseguir fazer uma melhora nessa gestão. Então, o município precisa estar, e nós estamos conversando com todos os prefeitos. O Ministério Público da Bahia está fazendo um exercício de chegar junto com os prefeitos e dizer a ele, prefeito, observe se o senhor tem condição de fazer o licenciamento. Faça o seu sistema municipal com base na sua capacidade de gestão. Porque, infelizmente, nós temos que fazer isso, nós temos municípios muito pobres. E o Estado não pode entregar isso assim. É uma irresponsabilidade entregar isso para os municípios. Os prefeitos já entenderam. Os municípios têm dialogado muito com nós temos uma Câmara Temática no Ministério Público de Gestão Ambiental. E todos os promotores do Estado instauraram um procedimento para discutir com os municípios essa questão da gestão. Então, se a gente vai exigir que o pequeno, que o município que está lá na pontinha da Bahia, um pequeno município que não tem condição de fazer sequer as coisas que a Constituição mandou ele fazer, ele também não vai ter condição de fazer gestão ambiental municipal. E nós estamos vendo isso, buscando essa conversa. Infelizmente, ainda não há um diálogo que seja um diálogo de consenso, não é isso, doutor Augusto? Claro. Entre a Secretaria de Meio Ambiente e o Ministério Público sobre a questão da descentralização do licenciamento. E agora a gente está vendo claramente que o órgão ambiental não vai ter condição de fazer nada, porque está, evidentemente, cada dia que passa, reduzindo suas atividades no Estado. Então, colapso institucional, como diz o colega Augusto. Nós, no Ministério Público, vamos ter uma sobrecarga de trabalho, evidentemente, porque nós vamos ter que estar o tempo inteiro ouvindo a sociedade, buscando. Nós temos umas demandas muito grandes junto ao órgão ambiental. Nós requeremos todo dia, outro dia até teve uma discussão, porque o Ministério Público realmente demanda. Nós oficiamos todos os dias ao órgão ambiental, porque está havendo o quê? O que é que o Ministério Público demanda ao órgão ambiental? O que é que nós fazemos? São 417 municípios, vamos dizer que tem 417 promotores demandando. Se cada um fizer um ofício ao órgão ambiental, o que acontece? Por mês, por mês, dá 417 ofícios. E evidentemente que nós temos promotorias que têm mais de 100 procedimentos, que a sociedade procura o Ministério Público, que não acha outro lugar para ir. Porque se achasse, com certeza, nós não estaríamos com essa situação. Então, nós precisamos ter uma solução para isso. Fechar 10 escritórios regionais é um colapso total. E nós vamos ter essa sobrecarga. Então, eu estou propondo, o Ministério Público, eu nessa coordenação, eu gostaria de propor que houvéssemos uma possibilidade de chamar o governo do Estado, de pedir ao governo do Estado que nos possibilitasse uma conversa franca e sincera de que nós queremos apoiar uma solução. Nós queremos garantir que todos possamos conversar com o Estado para entender, evidentemente, por que essa flexibilização tão grande, por que esse desmonte tão grande da gestão ambiental. Eu creio que essa seria um papel muito importante que a Frente Parlamentar queria propor aqui, que a Frente Ambiental Parlamentar Ambientalista pudesse fazer esse diálogo também, né, deputado? Porque eu acho que mais do que os senhores que representam a todos nós, esse parlamento representa a sociedade baiana que clama por uma solução na questão do meio ambiente, seja para efeito de realmente garantir uma economia sustentável, seja para garantir recursos naturais e ambientais que são de todos nós e dos que virão por aí. Então, se a gente gastar esse grande a gente não aproveitar esse momento, eu acho que nós vamos ter embates jurídicos sérios
nós vamos buscar responsabilização criminal, não é ameaça, eu quero dizer isso, mas é um papel fundamental do Ministério Público, nós não podemos nos afastar dele, nós vamos buscar as responsabilidades civil, penal e nós temos que fazer o nosso papel. Então, infelizmente, nós precisamos sentar e dialogar. Eu acho que nós já fizemos um estudo de todos, né, já fizemos a nota técnica, nós temos nos reunido lá no Ministério Público há muito tempo para discutir a legislação, nós já temos visão de onde tem vários problemas, entre eles aqui a discussão do licenciamento, da isenção do licenciamento ilegal, né, isenção ilegal do licenciamento da agricultura, nós temos uma visão de outras questões, então a gente pode sentar e nós não somos os donos da verdade, mas nós podemos sentar com a área técnica dos órgãos ambientais, com todas as pessoas que têm interesse, com a economia, os empresários também, para fechar uma questão que seja uma questão que realmente respeite a norma e respeite os direitos que a gente tem sobre a questão ambiental. É isso. Desculpem aí também a minha fala. Agradecer a doutora Cristina. Só fazendo um link aqui para tentar analisar um pouco o paradoxo hoje que se encontra a gestão ambiental do Estado da Bahia. Nós estamos, de forma mais direta e mais cirúrgica, tratando hoje aqui do licenciamento da agricultura. O licenciamento é um instrumento da política ambiental e é, de certa forma, também um instrumento de comando e controle. Se hoje, dentro da ótica da gestão ambiental do Estado da Bahia, nós reduzimos os escritórios, reduzimos o alcance técnico do olhar do Estado para toda a atividade impactante e abrimos mão também do licenciamento, que talvez seja um dos mais importantes instrumentos, e ele é prévio. Estamos falando da prevenção do dano e do impacto. Estamos sobrecarregando uma atividade que é a posteriori, que é a fiscalização, e nos deparamos com um quadro de esvaziamento das estruturas no interior do Estado. Então, assim, me parece que hoje o tema já pode se tratar de um colapso da gestão ambiental na Bahia. Assim, o fim do licenciamento só aprofunda drasticamente os problemas enfrentados e a serem enfrentados pelo Estado. E aqui, fazendo coro à voz do representante da iniciativa privada aqui, essencialmente para a atividade econômica. Essa insegurança jurídica, a impossibilidade de fiscalização do Estado dos 417 municípios é flagrante. O aprofundamento e o desmantelamento das suas estruturas e unidades no interior só vem aprofundar muito mais esse quadro. E talvez nós nos deparemos com a situação cuja solução, no futuro, nem mais perpasse pela busca do diálogo. Com o conflito instaurado, é muito difícil se estabelecer um diálogo com tantos atores envolvidos. A pequena propriedade, os poderes públicos municipais, o grande poder econômico, os detentores e necessários guardiões da ordem jurídica. Então vamos nos deparar com a Babel, possivelmente de solução quase impossível a curto e médio prazo, sob pena de colapsar não só a gestão ambiental, como a própria produção econômica no Estado. Então, assim, eu acho que o momento é mais do que oportuno. Eu acho que é através desses momentos de crise que a gente consegue repensar os modelos, firmar e consolidar instituições e institutos que são quase da essência da estrutura organizacional do Estado brasileiro. Então, abrir mão do licenciamento, além de ser inconstitucional e ilegal, me desculpe a palavra, chega a ser burro sobre o aspecto da gestão ambiental. Então, eu acho que esse tema tem que ser tratado de maneira urgente, premente. Eu acho que essa casa se propõe, e eu acho que é a legítima casa em que essas discussões têm que ser travadas. Na verdade, aqui acaba sendo uma casa-mãe de que os anseios e dar voz a essas representatividades já estão esquecidas. A colega esqueceu de falar aqui, a gente tem hoje um CEPRAM esfacelado, que não representa nem de longe a representatividade e a necessária participação popular na gestão ambiental do Estado da Bahia, e os problemas só se avolumam. Então, assim, é muito difícil hoje não se tomar uma atitude de maneira proativa, no sentido de tentar se reverter todo o quadro que está posto aí. Era essa colocação, doutora? Obrigado pela... Só para eu complementar aqui uma fala do colega.
Na verdade, hoje nós representamos o Conselho de Centros de Apoio do Ministério Público do Brasil. Hoje eu sou a presidente chama CONCAUMA. Nós, do Brasil inteiro, os coordenadores do Centro de Apoio do Brasil inteiro, estamos adotando medidas e vamos atuar junto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente para não haver a alteração da 237, da resolução com o número 237. Porque no Brasil inteiro há um movimento de extinguir o licenciamento ambiental. No Brasil inteiro. Vários secretários estaduais estão trabalhando nesse sentido. E nós, do Ministério Público do Brasil, entendemos que o licenciamento ambiental é um instrumento constitucional e que não pode ser desprezado da forma nem dispensado como está sendo feito em vários lugares. Então, o Brasil inteiro, a Associação Brasileira de Ministérios Públicos do Meio Ambiente, da qual também sou diretora, nós já estamos nos reunindo, nós já estamos tomando atitudes, vamos entrar com todas as medidas cabíveis para garantir que o licenciamento ambiental permaneça no ordenamento jurídico e faça o papel para o qual ele foi criado. Eu sou Ana Cordeiro, sou servidora do Instituto de Meio Ambiente. Assim, diante das falas, né, do aspecto legal, do aspecto da gestão, do aspecto do compromisso, nós nos sentimos contemplados, bastante contemplados, né, com as falas. Mas a gente gostaria de destacar ainda algumas coisas para exemplificar, deixar mais claro desse desmonte, né, que está acontecendo na área ambiental, porque temos muita dificuldade enquanto corpo técnico de nos fazer ouvir, né, de poder atuar. Nós temos um aspecto bastante objetivo para destacar, que é a questão da autonomia da autarquia. Não falamos aqui de independência administrativa, nós estamos falando de autonomia dentro da diretriz da administração, que tem a característica que uma autarquia deve ter. Nós não somos um anexo, nem um apêndice da Secretaria de Meio Ambiente. Não somos apenas um lugarzinho ali no meio do sistema. Nós somos a autarquia do sistema de meio ambiente. Nós somos os fiscais, nós somos os executores da política. E nós estamos aqui nos fazendo registrar, porque essa questão do licenciamento do decreto já nos preocupa há muito tempo, como várias outras questões da legislação. Entendemos que esse diálogo está atrasadíssimo no Estado. Já perdemos muito tempo. Nós estamos, inclusive, nos organizados, porque a condição de trabalho já é impraticável. Nós nos sentimos em desrespeito com a sociedade se a gente não se colocar e não trazer a público o que anda acontecendo dentro da gestão de meio ambiente do Estado. Ainda bem que estamos contando com apoio, né? Aqui na Assembleia, já estivemos na Comissão de Meio Ambiente. Já estivemos com algumas instituições da sociedade, com o Ministério Público, com o Fórum da Cidade, diversas entidades que nos dizem que estavam aguardando que a gente se pronunciasse. Então, nós trazemos aqui nossa preocupação, achamos que a questão do decreto realmente precisa ser revista, é urgente essa revisão. Tá? Eu vou abrir aqui também, então, se tem que fazer outras questões, outros colegas quiserem falar, quiserem complementar. Bom dia a todos. Eu sou Sara Alves, sou especialista em meio ambiente e recursos hídricos do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia. Ingressando no concurso de 2000, mas já estava na instituição por opção, logo após a minha graduação, então eu completo 18 anos de serviço público, com muito orgulho. Uma coisa que me ocorreu durante todas as falas, reforço e endosso a fala da Ana, de nos sentirmos contemplados em todos os aspectos que foram colocados pelos senhores, mas eu me recordei dessa época que a gente ingressa no serviço público, que duas coisas são impressas no coração da gente. O princípio da precaução
e a gente começa a trabalhar com isso. Isso é um mantra, isso é uma coisa que não sai da nossa cabeça e do dever diário que nos é colocado em cada processo, em cada norma que a gente elaborou, em cada parecer técnico que a gente emite. E o artigo 225 da Constituição também é uma tatuagem que você não vê na pele, mas está no coração da gente quando a gente começa a trabalhar com as questões ambientais. E a gente tem visto isso sendo maculado sistematicamente. E a gente, há pelo menos 2 anos, tem se organizado melhor para dizer isso à sociedade. Então, esse movimento que se avoluma agora, que ganha um espaço maior para dizer tudo isso que a gente viu nas falas, é tão bom quando a gente constata que outras pessoas da sociedade e órgãos tão competentes e tão empoderados como o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, da autarquia, essa casa que tem nos acolhido semanalmente, né? Já é um exercício nosso, essa é a 3ª semana que nós estamos aqui na Comissão de Meio Ambiente e hoje na Frente Parlamentar. Tudo isso que os senhores falaram, nós falamos aqui, estamos falando na nossa carta aberta, nas comunicações que temos feito à sociedade, nos mais diversos fóruns, porque nós precisamos resgatar a autonomia da instituição para exercer o nosso dever de preservar e conservar o meio ambiente. A gente precisa dizer que isso é uma prerrogativa nossa. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é a autarquia que executa a política de meio ambiente no Estado. E esse quadro que a doutora Cristina desenhou aqui e tão claramente a gente pôde visualizar, porque a gente está passando isso lá dentro, nos impõe uma medida que alguns podem pensar que é extremada, mas é essa, ou para a gente acertar e dar à sociedade o serviço que ela merece, ou a gente não sabe onde vai parar. Apesar da gente saber, né? Porque a gente, sabe qual é o medo que a gente tem? É que a gente, daqui a um pouquinho de tempo, não tenha mais Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Exatamente. A gente não tem a capacidade de fiscalizar. Uma coisa muito importante que os senhores colocaram, que também eu fiz uma retrospectiva, as normas. As próprias leis, a lei ambiental do Estado da Bahia, depois a 10431, e toda a normativa que diz como essas coisas vão, na prática, serem aplicadas, as normas técnicas, as portarias, isso era do nosso dia a dia. Apesar de sermos biólogos, geólogos, geógrafos, engenheiros sanitaristas, mecânicos, agrônomos, arquitetos, engenheiro florestal e etc., a gente aprendeu no dia a dia da instituição a elaborar documentos como esses que os senhores se referiram com muita expertise, com muita responsabilidade, com muita propriedade. Até fomos, em alguns momentos, capacitados para isso. Nós tivemos programas de pós-graduação e nós fomos aprendendo a fazer isso, e a gente conversava com o Ministério Público, com a Procuradoria Jurídica da Autarquia, com a Procuradoria Geral do Estado, com muita afinidade, com muita proximidade. Fomos muitas vezes referenciados como servidores que tinham muita propriedade para falar dessa outra área jurídica, porque era o nosso labor, é o nosso labor, é o nosso dia a dia. A gente foi acumulando expertise nesse sentido. O que tem acontecido nos últimos 4 ou 5 anos é que a gente continua fazendo isso, mas isso não está se refletindo nas legislações, nos decretos, porque a gente não consegue imprimir isso nos documentos que são exarados da nossa instituição. Nossas normas são engavetadas, as nossas contribuições são completamente ignoradas. A gente precisa dizer isso, a gente tenta contribuir, a gente tenta dialogar e não consegue. Então, a minha fala é um muito obrigado a vocês, que têm entendido isso de uma maneira também muito técnica, muito qualificada, e pedir, como a gente tem pedido, à sociedade baiana que nos ajude, que nos escute e que ajude a gente a reverter esse quadro. Porque o meio ambiente é direito de todos e a gente tem obrigação de resguardá-lo para as futuras gerações.
sociais e ambientais. Eu queria agradecer ao deputado Marcelino Galo e essa abertura aos promotores também, para colocar a nossa questão aqui, a nossa presença aqui também, né, pela luta realmente, né, sobre a questão ambiental e pela luta também pela manutenção de algo que nós estamos perdendo, né, ou seja, esse questionamento que se faz em relação ao desaparecimento, à necessidade realmente do licenciamento ambiental para o agronegócio, para a agricultura. Na questão que se coloca aqui hoje, eu acho extremamente importante, é que o licenciamento ambiental, ele sempre teve problemas, né? Ele realmente não é, né, digamos assim, algo que simplesmente seja perfeito. Mas, por outro lado, abrimos mão realmente da questão do licenciamento ambiental para o agronegócio, né, e para a questão das outorgas de água e para os recursos hídricos, é algo que realmente nos choca enquanto pesquisadores e nos choca também enquanto aqueles que defendem os direitos das comunidades tradicionais, que defendem os direitos das agricultores familiares e que defendem também os direitos, principalmente, dos camponeses que estão no interior da Bahia e que simplesmente se relacionam com os recursos naturais de outra forma que não o agronegócio. Eles não mercantilizam realmente os recursos naturais, né? Então, a colocação que nós fazemos aqui hoje é, digamos assim, quais são os marcos jurídicos hoje que nós queremos realmente, digamos assim, estabelecer, né, para que essa, digamos assim, essa estrutura econômica voltada para o agronegócio e a agricultura familiar realmente consigam caminhar com uma certa equanimidade, né? Então, a colocação que eu coloco aqui é o que nós podemos fazer, qual é o caminho que nós podemos ter, né? Sendo que o caminho que eu estou vendo é o inverso. O caminho que o Estado está propondo é o fechamento, por exemplo, de 10 seções, né, de controle, ou seja, os órgãos de controle, né, sobre as questões ambientais, elas estão sendo completamente, digamos assim, cerceados, fechados, né? Então, a questão que eu coloco é, né, nós estamos aqui representando vários órgãos, né, e vários órgãos da Bahia, mas nós estamos vendo que os nossos instrumentos estão sendo cada vez mais cerceados. Esses instrumentos cerceados fazem com que realmente nós, ao nos depararmos com essa questão, nós nos deparamos só com a questão empírica, ou seja, dos impactos ambientais. Nós nos deparamos com questões políticas extremamente graves, né? Então, essa é só a minha colocação de hoje. Eu vou passar a fala para outras pessoas. Muito obrigada. Nós queríamos a solidariedade de vocês, inclusive porque estamos paralisados de forma de advertência ao governo sobre essa questão, né? Nesse momento, colegas nossos estão, nesse momento, na frente do INEMA, né? Para depois dizer, não, os servidores paralisaram e foram para cá. Não, estamos lá. Então, eu gostaria que dissessem isso para as pessoas. Fizemos um café da manhã solidário. Nossa associação, graças a Deus, está se recompondo. Há quase 4 anos nós conseguimos levantar o nome da associação novamente. É uma associação mais antiga do Brasil na área ambiental, de 5 de junho de 1986, a ASCRA. E hoje a ASCRA tem uma chapa que vai, com certeza, dar continuidade a esse trabalho. Uma outra questão que a gente coloca é a seguinte: todos os instrumentos que foram colocados aqui, o licenciamento, a supressão vegetal, todos eles são importantes. Mas tem uma coisa também que a professora chamou a atenção ali, e o promotor também chamou a atenção, a questão dos recursos hídricos. Todos os instrumentos de recursos hídricos hoje estão fragilizados. Todos. Inclusive a Bahia é o único estado, um dos poucos estados que tem um monitoramento de recursos hídricos como instrumento da política. E ele não, hoje ele não reverbera. Ele não dá base, inclusive, para o que o secretário quer, que é fazer a cobrança das águas acontecer na Bahia. Porque o monitoramento não está funcionando, o plano de bacia não funciona porque ele está atrasado, né? Nós temos problemas também com o enquadramento dos corpos hídricos e a própria outorga hoje não é sequer um setor dentro do INEMA. Então, como é que a gente cobra, faz cobrança, sem o jurídico de todos esses instrumentos estarem funcionando? Então, a gente tem a preocupação, deputado, não é só questão de posicionamento político, é um posicionamento político nosso nesse momento, porque os instrumentos estão fragilizados, como foram ditos aqui. É claro que a gente entende que se todos os instrumentos funcionarem, né, perfeitamente, a gente vai fazer exatamente o que o setor produtivo colocou aqui. Eles querem que o ordenamento jurídico dê segurança para eles fazerem as coisas. E o que hoje está acontecendo na área ambiental é insegurança, não só jurídica, para nós que estamos atuando, criando, inclusive, constrangimentos com o Ministério Público e criando constrangimentos com o próprio setor produtivo.
E isso está caindo no colo hoje do governo. E a gente precisa alertar. O que nós estamos fazendo aqui é alertando as pessoas, a sociedade, inclusive aos senhores deputados, que a gente precisa rever tudo isso. E não é uma questão apenas política do ponto de vista, mas que, como colegas já falaram aqui anteriormente, nós estamos sendo cerceados, notas técnicas, pareceres, recomendações, a gente está sendo cerceado de conversar. E isso a gente vê, por exemplo, hoje não tem ninguém aqui da SEMA, não tem ninguém do INEMA para dialogar. Então é só isso que a gente tem para dizer e a gente agradece o acolhimento mais uma vez. Obrigado. A próxima inscrição. E um colega sinalizou e alertou que a gente está aqui na ausência do contraditório. Houve um único representante do setor econômico e um dos momentos mais ricos que a gente viveu, eu vivi como biólogo, foi quando a gente se aliou ao contraditório, para que a gente não fizesse uma pactuação aqui como eco-xiitas, né? A gente fizesse uma pactuação aqui com aqueles que estão lá fazendo força para produzir, mas com aqueles que estão defendendo o interesse público. E eu queria salientar onde estão aqueles que vão representar o contraditório. Onde estão aqueles que propuseram um decreto para o senhor governador? Onde estão aqueles que estão... Não podemos fazer com que a Frente Parlamentar Ambientalista seja eco-xiita. Nós precisamos, e eu acho que esse é um esforço da Assembleia, trazer o contraditório para que a gente tenha uma democracia rica e a gente escute quem está lá produzindo. E por que isso? A gente fez uma operação no INEMA, no Oeste Baiano. E nesta operação a gente deu 26 milhões de reais em multa em um único município. Um único. Lamentavelmente o fiscal teve que estar diante de um empreendedor chorando, dizendo: eu não sei como eu vou pagar essa multa de 500 mil reais. Então, na ausência dele aqui, como é que a gente vai definir regras e mecanismos de comando e controle que não estão pactuados? E esse é um exercício que eu acho que é extremamente forte, porque a gente se depara com o nosso opositor. A gente precisa estar junto agora. Não mais, ó, eu estou de um lado e você está de outro. Nós precisamos valorizar aquele senhor que estava aqui representando um grupo econômico. Bom dia. Eu quero só deixar registrado de que, como representante das entidades da sociedade civil, no CEPRAM, a gente fez todo tipo de resistência a essas coisas que foram colocadas aqui, na questão do licenciamento, que vai desde a LAC até a isenção para a agricultura, o tipo de repasse que é feito para os municípios licenciarem, tanto no pleno do CEPRAM, quanto na Câmara Técnica que discute isso, e absolutamente fomos atropelados. Só isso. A doutora Cristina, sempre disponível, uma participação muito expressiva aqui, uma das construtoras dessa frente. Agradecer ao doutor Augusto aqui e o Ministério Público todo, a nossa abraço à doutora Cristiana. Agradecer ao nosso companheiro aqui, Célio Costa Pinto, presidente do IBAMA, e agradecer aqui ao doutor Cristiano Barbuda, que é da Advocacia Geral da União. Agradecer a todos vocês, agradecer aqui os nossos companheiros servidores e servidoras do IBAMA, agradecer ao Universidade do INEMA, agradecer aqui à Universidade Federal, a todos vocês que atenderam ao nosso